Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, o programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu. Como o programa é gravado, hoje não haverá participação pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos a jornalista Axinara Menezes, da Carta Capital. E contamos, como sempre, com Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, Vicente. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bem, Vicente, eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de começar citando uma entrevista que você deu no início do mês de janeiro, que eu acho que coloca uma questão que a gente poderia retomar aqui. Disse você, aspas, a probabilidade de um 2015 dramático em termos de oferta de água não é pequena em termos estatísticos. Na minha opinião, a questão central já não se encontra na hidrologia, mas na gestão dos riscos. Como não há alternativa, a gestão da água disponível deveria ser feita com mais restrições. O que você está falando de uma maneira elegante é o seguinte, temos que falar de racionamento. E temos que começar e temos que discutir. E aí eu queria te perguntar assim, por que não se pensou em racionamento antes? Veja, o racionamento é sempre uma questão polêmica. Ela depende sempre das condições do operador do sistema de saneamento. Exemplo, se você tem uma cidade que tem um único ponto de captação, se você reduzir a captação, você gera naturalmente um racionamento naquela cidade. Porém, se a cidade é mais complexa e tem vários outros mananciais, se você reduzir a captação num desses reservatórios, não necessariamente produzirá o racionamento na cidade. Por exemplo, Jundiaí, que capta no rio Atibaia, mas tem um pequeno reservatório, mesmo quando o rio Atibaia não tem água, ele tem água no reservatório e, portanto, ele não impõe um racionamento. Então, o racionamento depende fundamentalmente das características daquela cidade e do operador daquele sistema. Então, não compete a nós tratarmos do racionamento. Agora, a restrição de oferta de água no sistema Cantareira, ou seja, passar menos água, seja para o PCJ, mas principalmente pelas escalas, para a região metropolitana de São Paulo, na nossa opinião, deveria ter começado muito antes, de tal maneira que você trabalhasse com o conceito da segurança hídrica e não com o conceito do controle da demanda, que é o que está sendo feito. Muito embora a Sabesp tenha adotado várias medidas positivas nessa direção, mas ela ainda trabalha controlando o mínimo da demanda que ela necessita. Na nossa opinião, nós deveríamos ter começado antes, no sistema Cantareira, a reduzir a oferta. Quais as consequências para São Paulo? Dependeria da capacidade de operação que a Sabesp teria em relação ao sistema Cantareira. Mas seria melhor? A redução? Do ponto de vista da segurança hídrica, sim, porque nós estamos trabalhando com grande imprevisibilidade. Em 2014, nós dizíamos, nós ouvíamos, o importante é chegar até 2015 para as chuvas de 2015. Bom, chegamos em 2015 e as chuvas não vieram. Então, não basta agora tomar o mesmo modelo e acreditar que a chuva virá em 2016. Então, nós temos que trabalhar, e isso é muito difícil, na região sudeste em particular, em São Paulo em particular, não tem essa cultura, mas nós deveríamos trabalhar com medidas restritivas visando a segurança do reservatório, ou seja, oferecer a água que está disponível, que pode estar disponível, e não a água que necessita ser consumida. Que aí, tanto é que, mais um dado, Paulo, apesar de todas essas medidas que estão sendo adotadas em São Paulo, todas elas muito positivas, os reservatórios continuam caindo, exceto as chuvas dos últimos 2 dias, que não representam, infelizmente, não representam muito, mas mesmo com a redução de 31 para 13, como a Sabesp tem dito, o reservatório do Cantareira sistematicamente tem caído. Isso é uma demonstração de que não basta controlar aquela água pela demanda, e sim pela oferta possível de ser feita no sistema Cantareira. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre Vicente Andreu. Aos 57 anos, Vicente Andreu formou-se em estatística pela Universidade de Campinas e tornou-se diretor-presidente da Agência Nacional de Águas após uma longa experiência em áreas ligadas à água e energia.
Em Campinas, Andreu foi dirigente do Sindicato dos Eletricitários durante 8 anos. Ocupou uma diretoria na Companhia Paulista de Força e Luz e presidiu a Sanasa, empresa de saneamento básico. Também foi presidente da Termoelétrica Nova Piratininga. Na capital federal, foi secretário nacional de Assuntos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, antes de ser nomeado diretor-presidente da ANA, ainda no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com mandato que vai até 2018. Num país que desde o ano passado enfrenta a pior crise hídrica de sua história, Vicente Andreu está submetido a uma rotina que envolve reuniões de emergência, boletins de previsões meteorológicas e um debate permanente sobre erros do passado e perspectivas para o futuro. Vicente, pode chamar de Vicente, né? Claro. Como é possível uma cidade que tem 2 rios, o Tietê e o Pinheiros, não ter água? Se você acrescentar a sua afirmação de que você tem uma reserva como a Billings, que ela é do tamanho do sistema Cantareira e você não pode aproveitá-la integralmente, se percebe o quanto no passado a poluição tornou essa quantidade de água existente água indisponível. Eu sempre digo que a poluição ela faz com que aquela quantidade de água não fique disponível para os diversos usos. Então, infelizmente, em São Paulo essa é uma realidade e, infelizmente, também em outras grandes cidades do Brasil, do país, que quase sempre cresceram a margens de mananciais, acabem hoje tendo que conviver com uma situação de seca com esses reservatórios. Essa pergunta cabe pelo seguinte: em 1992, quando teve a ECO aqui no Brasil, surgiu o projeto Tietê Limpo, ou seja, 22 anos e o rio continua sujo. Qual o motivo? Porque dinheiro entrou. Eu não conheço os processos internos. Evidentemente que o processo de despoluição ele é sempre muito mais complexo do que o da prevenção. Então, como nós temos a urbanização no Brasil é muito intensa e a preocupação sempre foi levar água, mas nunca de tratar os seus efluentes adequadamente, essa experiência triste, né? Ela é uma experiência, infelizmente, recorrente no país. E a água disponível no Tietê, como você mencionou, no Pinheiros e na Billings, teria as condições, se ela tivesse em condições de utilização, elas teriam condições de dar uma solução significativa para a crise hídrica lá na região metropolitana de São Paulo. Mas é a história de urbanização do Brasil, infelizmente. Em 2003, saiu uma manchete na Folha de São Paulo dizendo que só haveria água até 2010 se não houvesse investimentos da Sabesp, né? Isso, pelo visto, não aconteceu. A ANA advertiu a Sabesp de que esse problema aconteceria e o que precisava ter sido feito para evitar essa crise? Bem, primeiro, é importante conhecer um pouco como é que o Brasil se organiza em termos de domínio de água, portanto, de responsabilidade sobre aquela água, e as competências da Agência Nacional de Águas, por exemplo, no caso de São Paulo. A Constituição brasileira define que as águas têm duplo domínio. Ou eles são da União, quando eles estão em calha de rios que atravessam estados ou países, ou fazem fronteira, e elas são estaduais quando essas águas nascem e têm a foz no território do próprio estado. Isso, de uma maneira geral, ela propicia um bom arranjo federativo de tal forma que todos tenham que dialogar. Porém, no processo de crise ou em situações que se anunciam de escassez, esse domínio, esse duplo domínio das águas superficiais, ele não tem propiciado, na nossa opinião, as condições adequadas para uma solução antecipada do problema. Então, no caso de São Paulo, o sistema Cantareira é um sistema gerenciado pelo Estado e pela União. Todos os demais reservatórios da região metropolitana de São Paulo, Alto Tietê, Cotia, Grande, Billings, Guarapiranga, todos esses reservatórios são de domínio dos estados. E mesmo no caso
do Cantareira, há reservatórios lá que são estaduais e federais. É uma complicação. Por exemplo, os Cantareira, eu simplifico dizendo que ele é um conjunto de 5 reservatórios nessa direção. O primeiro deles, que é o Jaguari, é federal. O segundo, o Jacareí, estadual. O terceiro, que é o Cachoeira, é federal. O quarto, que é o Atibainha, é estadual. E o quinto, que é o Paiva Casta, estadual. Então, isso aqui não está ajudando, no nosso ponto de vista, essa complexidade de domínio não está ajudando a fazer essas sugestões. Bom, no caso da Sabesp, de São Paulo e da Agência Nacional de Águas, nós temos domínio sobre parte desse sistema. E já na outorga feita em 2004, se orientou para que a Sabesp reduzisse a sua dependência do sistema Cantareira, o que significaria construir novos mananciais, buscar novos mananciais com a necessidade de cobrir uma demanda por água que ela será sempre crescente. Muito embora você, a partir do uso racional, você possa mudar a inclinação da curva, ou seja, ela não cresce tão rapidamente, mas a tendência do consumo da água é sempre crescente. Mais gente, mais processo produtivo, mais riquezas. Então, o que acabou acontecendo é que na outorga de 2004, muito embora isso tenha sido colocado como uma orientação, até o momento dessa crise, nenhuma grande medida foi adotada para suprir com mais água uma região tão importante para o país. Uma parte desse debate envolve a privatização da Sabesp. Eu queria saber se você é a favor da privatização das empresas de água, que é uma coisa que ocorre muito. Eu queria saber como você acha que isso afetou essa situação. Veja, eu fui diretor de uma empresa de saneamento e há uma discussão entre o que é venda de ação e o que é privatização. Eu estou convencido para o modelo brasileiro, porque se nós formos para outros países, evidentemente o setor privado se organiza e atua de uma maneira diferenciada. Mas no caso brasileiro, uma vez que os serviços são precários, grande parte da população não tem hidrômetro, as tarifas são tarifas para quem pode pagar irreais, claro que para quem precisa da tarifa social, mas mesmo aqueles que precisam pagar as tarifas são irreais. Então, eu penso que o processo de privatização não será, no curto espaço de tempo, nenhuma solução positiva, uma vez que o setor privado vai acabar se preocupando com aqueles setores que têm mais rentabilidade, deixando os setores que ainda precisam de grande investimento à disposição do Estado. Então, é preferível que você receba esse recurso de uma empresa pública e invista também como uma empresa pública. Porém, o problema da privatização, que no passado envolvia uma grande questão ideológica também, eu penso que hoje ela está superada, ou em parte está superado. Não acredito, francamente, que o fato da Sabesp ter os ADRs, as suas ações depositadas no exterior, né? Isso, são suas ações depositadas na Bolsa de Valores de Nova York, influenciou na crise atual. Na falta de visão para intervir na crise atual. Eu acho que não, eu não acredito nisso. Eu particularmente acho que o mercado de ações é restrito por uma parte da sociedade que acaba participando, mas não é esse o foco. O foco concreto foi: havia dinheiro e o governo de São Paulo, na minha opinião, utilizou os dividendos que a Sabesp propicia em outras coisas. Em outras coisas. Aí sim, muito mais isso, que é um problema de foco, de você fazer a administração e fazer com que a receita do saneamento seja envolvida totalmente no saneamento, do que o fato de você negociar ações. E quanto se deixou de aplicar, por exemplo? Eu não tenho esses dados, a Agência Nacional de Águas não acompanha, mas eu acredito que... Dizem que o lucro foi de 4 bilhões. Que isso eu vi esses números, de que ao longo do tempo, 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais é muito e é pouco. Uhum. Então, para algumas condições, 4 bilhões de reais fazem muita diferença. Para outras, 4 bilhões de reais não é um dinheiro tão significativo. Por exemplo, a construção de uma transposição que hoje vem lá do Rio Juquiá, de São Lourenço para São Paulo,
que vai trazer 6,7 metros cúbicos por segundo, está orçado em quase 2 bi. Então, na verdade, nós estamos falando em 2 Juquiá. Uma coisinha assim, né? É bom, né? É bom, mas isso não é um problema só da Sabesp, não. Muitas vezes, quase todas as empresas públicas, se os governos não tiverem uma visão de que aquela receita tem que ser também aplicada no próprio setor, particularmente quando o setor é um setor como o de saneamento, óbvio que se você tiver uma indústria, sei lá, aeroespacial que está dando lucro, é outra discussão. Mas no caso do saneamento, o lucro do saneamento precisa ser investido no saneamento. Porque as ações também, Paulo, você conhece bem, vocês conhecem, também é uma forma barata de capitalização da empresa. Por quê? Porque você divide o risco com o acionista. Então, eu particularmente não coloco como um elemento dessa crise o problema das ações. A Sabesp não está privatizada, porque senão nós teríamos que dizer que a Petrobras está privatizada, que outras empresas estariam privatizadas. A Sabesp colocou ações na Bolsa de Valores, obteve uma receita com isso, um financiamento barato, porém, acredito que uma boa parte dos recursos gerados pela Sabesp, ao entrar no caixa da Secretaria de Fazenda, no Tesouro Estadual, acabou não voltando para o saneamento. Eu acho que esse é o problema principal. E volto a dizer, Paulo, não é um problema específico da Sabesp. Isso acontece com quase todas, infelizmente, quase todas as empresas públicas que acabam sendo gerenciadas com essa lógica. Pega dinheiro do saneamento e muitas vezes aplica em outras políticas públicas, que também são necessárias. Muitas vezes esse dinheiro vai para a saúde, vai para a educação, mas acaba descobrindo um setor que pouco avançou no Brasil, infelizmente, que é a questão do saneamento básico. Bom, nós ouvimos o jornalista Washington Novaes, que há décadas trabalha com o meio ambiente, e nos enviou uma pergunta. A agricultura e a pecuária são as maiores consumidoras de água no Brasil. Quase 75%, fala assim 70%, 72% de toda a água que é usada no Brasil é pela agricultura e pela pecuária. E há uma perda enorme nessa área também. Por exemplo, a irrigação por pivôs centrais leva a uma perda de quase 50% da água. Por que é que não se trabalha mais isso para diminuir essas perdas e melhorar a questão do abastecimento? Bem, essa crise ela é tão intensa que, na minha opinião, ela está recolocando para reflexão algumas afirmações que antes eram tidas como absolutamente concretas. Então, a questão da irrigação é uma delas, a questão da indústria é outra, e eu vou falar sobre isso. Como que você pode dizer que você tem que tirar um produtor rural de uma determinada área, de um manancial, quando, na outra ponta, você convive com perdas de 40% ou 50% na distribuição de água para uso urbano? Como é que você vai colocar que tem que fechar uma determinada indústria, pequena, média ou grande, com perda na geração de emprego, se do outro lado, né, você tem pessoas enchendo piscina em plena crise, tomando 2 ou 3 banhos em plena crise e tudo mais? Então, o que eu penso que o mais importante nesse processo é não identificar vilões e não imaginar que, identificando vilões, você tem naturalmente uma solução para a crise. A agricultura é muito importante no país. A agricultura pode avançar na utilização de métodos mais racionais para a utilização? Sim, pode. E tem que haver programas dirigidos para isso. Agora, não se pode partir simplesmente dessa constatação geral do consumo total de água sem compreender toda a problemática. Além do que, nós não temos no Brasil também instrumentos econômicos que outros países têm, que no caso de ter que suprimir uma determinada irrigação para manter o consumo na cidade, esse irrigante ele é indenizado em parte pelo prejuízo que ele vai tomar, porque ele vai garantir a manutenção, a oferta de água para a cidade. Então, essa carência também de instrumentos adequados para que a gente possa fazer esse gerenciamento acaba fazendo com que essas decisões precipitadas ocorram. Me permitam um outro exemplo.
Na ponta do sistema Cantareira, no Rio Jaguari, existe uma refinaria chamada Replan. É a maior refinaria de petróleo do Brasil. Como é que você gerencia as consequências da falta de oferta de água para uma refinaria, com seus diversos impactos na economia brasileira, vis-à-vis, eventualmente, uma cidade que capta e perde 50% da água na distribuição da sua água? Então, eu penso que a solução é de entender a particularidade, colocar todo mundo à mesa. Eu tenho encontrado muita receptividade por parte dos produtores rurais. O que sempre faltou foram políticas públicas nessa direção. Sempre se achou que a água era infinita no Brasil e aí gerou todo esse tipo de desperdício, seja na agricultura, como o Washington muito bem colocou, mas seja também no âmbito das empresas de saneamento, o que precisa ser resolvido. Agora, houve investimento do governo federal no Sudeste, né, na questão do abastecimento de água. Eu falo isso porque quando se lançou o projeto da transposição do Rio São Francisco, ocorreram várias críticas, não só pelo gasto do projeto, mas também porque diziam que ia matar o São Francisco. E, na realidade, estava tirando 0,5 de água já na saída para o mar. Ou seja, não tinha impacto nenhum quando você vê um Rio Paraíba dando 35% ou 37% do seu volume para a cidade do Rio de Janeiro, né? O senhor acha que o Nordeste hoje está mais preparado para enfrentar essa falta de chuvas do que o Sudeste? Você colocou diversas questões aí importantes. A primeira é do financiamento para a empresa de saneamento. Eu fui presidente da Sanasa durante o governo Fernando Henrique, aonde a lógica de que essas empresas deveriam passar para a iniciativa privada restringiu o acesso a crédito. Já era para não ter, né? E com tarifas irreais, esses serviços eram praticamente inviáveis. Hoje, a oferta de crédito por parte do governo federal para as empresas de saneamento mudou radicalmente. Hoje o que tem acontecido é que muitas vezes o dinheiro disponível não é acessado pelas empresas por falta de capacidade das empresas de fazer bons projetos. É verdade isso? É verdade isso. Tanto é que há 2 anos atrás, se eu não me engano, o último edital da Funasa, que trata particularmente dos municípios pequenos, colocava como parte integrante do financiamento o próprio projeto. Porque se você não financiasse o projeto também, você não conseguia gastar. Não conseguia gastar. A outra questão que você mencionou é a questão das transposições no Brasil. Nós precisamos enxergar a água como um bem nacional. E muitas vezes há uma crítica para obras de infraestrutura, que eu penso que elas precisam ser equacionadas, mas que enxergam, às vezes, a bacia como sendo uma propriedade exclusivamente das pessoas que moram na bacia. Então, você mencionou São Francisco, onde a transposição se falou em percentuais, mas o canal de São Francisco são 26 metros cúbicos por segundo. Quando você tem alguns quilômetros rio acima, no reservatório de Sobradinho, você está vertendo alguma coisa em torno de 1.100 metros cúbicos agora na crise. Então, 26 para 1.100, evidentemente, não levaria a toda a comoção que essa transposição teve. A mesma coisa em relação à proposta de transposição de 5 metros cúbicos de São Paulo, do Paraíba do Sul, para o sistema Cantareira. Evidente que o Rio de Janeiro também tem razão, porque o Paraíba do Sul é o único manancial do Rio de Janeiro, então eles estão corretos em levantar diversos problemas, mas, na minha opinião, não na mesma proporção do impacto que essa vazão representa. E, por último, a questão da cultura que existe da abundância no Brasil de uma maneira generalizada, menos no semiárido. O semiárido brasileiro já convive com esse fenômeno natural há muito tempo. Então, a forma de você organizar é muito diferente de uma região onde essa cultura pressupõe água infinita. Eu vou dar um exemplo. Nos reservatórios do Nordeste, que está enfrentando uma seca pelo 3º ano, indo para o 4º ano, espero que não, porque o processo de chuva começa aqui agora, em fevereiro, né, naquela região,
nós fazemos a regulação de um determinado reservatório pressupondo, com a premissa de que a água que vai chegar ao reservatório é zero. Portanto, vamos dividir a água que tem. E com isso, você acaba tendo uma gestão bastante restritiva, de tal maneira que qualquer água adicional reduz aquele lucro, impacto. É lucro, que vier lucro. Isso, que vier lucro. Agora, aqui em São Paulo, a gestão é justamente ao contrário. Se você falar assim, num cenário restritivo, a crise foi estabelecida em função disso, você falar, precisamos gerenciar com um cenário restritivo, boa parte, inclusive, da população, com o governador de São Paulo dizendo vai ter água, vai ter água, vai ter água, imaginava que ter um cenário restritivo era torcer por um cenário restritivo, ainda mais num processo eleitoral. Isso acabou sendo colocado como uma contraposição entre posição do governo federal com a posição... Acusaram o senhor de fazer terror contra São Paulo. Contra São Paulo, quando na verdade o que nós desejávamos, apresentamos propostas que nunca foram implementadas, infelizmente, que visavam trazer também essa cultura de você gerenciar com cenários restritivos. Né? E se você pegar, por exemplo, o estudo da Sabesp, que foi um dos motivos dessa polêmica, o cenário que a Sabesp apresentou, que para não ter problema aqui, que era um lixo aquele estudo, né? No cenário mais restritivo da Sabesp, errou por 150 milhões de metros cúbicos em relação ao que está acontecendo agora. Um desvio total. No mais restritivo, 150 milhões é mais do que tem hoje, 3 vezes o que tem hoje no volume morto 2 do sistema Cantareira. Então erraram em 3 ou 4 meses em relação a essa situação. Erraram por quê? Porque eles não são competentes? Claro que são. Erraram porque a cultura era uma cultura de que as chuvas virão, que você não pode fazer uma gestão restritiva, que a gestão restritiva teria impacto sobre a opinião da população, então foi se jogando... Tira votos. Tira voto. Foi se jogando na opinião de que as chuvas virão. E eu volto a dizer, nós já estamos em 2015, agora pelos cenários de 2014, pelas falas de 2014, o problema estaria resolvido e ele está mais grave do que estava em 2014. Então, se a gente não tiver coragem para tomar as medidas necessárias nesse processo, nós corremos o risco de não termos 2016. Fala-se num racionamento que seria de 5 dias sem água em São Paulo contra 2 com água. Você acha que é isso? Ou que isso é possível, né? Isso é possível. Nós estamos falando de novo na Sabesp. Eu considero a Sabesp a melhor empresa do Brasil do ponto de vista operacional. Nenhuma se equipara, nem mesmo a empresa que eu administrei, a Sanasa, que é uma excelente empresa também, mas em relação à complexidade, ao seu corpo técnico, eu não tenho a menor dúvida de que a Sabesp, ao apresentar uma solução técnica, aquela solução está correta para aquela circunstância. O problema é o entorno político que leva a essa decisão. Então, 5/2, eu coloco aqui a seguinte questão, 5/2, e os reservatórios continuarem caindo, qual é o horizonte que se apresenta? Então, eu vejo que o problema é menos o racionamento e mais a gestão da água existente no sistema Cantareira. Essa é a questão central. Nós temos que gerenciar o risco de ficarmos sem essa água e não números, frases que acabam encobrindo, na minha opinião, o real problema que a gente está atravessando. Se 5/2 conseguir fazer com que os reservatórios sejam recuperados, é ótimo que seja adotado. Porém, como essa decisão foi protelada ao longo de 1 ano, não foi tomada, o receio que se tem é que talvez o 5/2, num cenário pessimista, possa não dar a segurança necessária de que em novembro de 2015 nós ainda tenhamos água no sistema Cantareira. Eu falo sempre do sistema Cantareira. Bem, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu. Não saia daí.
O Espaço Público está de volta com o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu. Hoje, por ser um programa gravado, não teremos participação de internautas pelas redes sociais. Sinara Menezes tem uma pergunta. Eu queria perguntar para você, eu vi um artigo teu dizendo que existiu uma certa desinformação por parte da imprensa em relação a essa questão da falta d'água. Os jornais informaram mais ou desinformaram mais? Eu acho que houve uma grande cobertura e há uma grande cobertura da imprensa. Há um nível de informação bastante significativo. Eu penso que das questões gerais, tudo foi dito. O problema muitas vezes é da ênfase, né, e do foco que você adota. Então, quando a imprensa acaba dando um peso às afirmações de que tem água, não vai ter problema, nós vamos atravessar, nós vamos nessa direção, aí eu acho que acaba cumprindo um papel mais político do que um papel da informação. Por quê? Porque todo mundo sabe que não existe aquela água. Porém, dito por pessoas importantes, ele acaba tendo um papel relevante. Outra coisa são dados técnicos. Aí, nos dados técnicos, como isso é uma questão nova, porque a cultura da abundância levou a parecer que problema de água é um problema absolutamente novo. E o Brasil, São Paulo, convive com o problema de água desde o século XIX. Né? Não é novo, mas a maneira de abordagem é. Então, às vezes, os números não refletem essa realidade. Por exemplo, todos os veículos de comunicação informam que o sistema Cantareira tem hoje 5,9%. incluindo 2 cotas do volume morto. O que significa 2 cotas do volume morto para a maioria da população? Nada. O correto seria informar de que o reservatório do sistema Cantareira tem hoje menos 23% do seu volume útil. Ou seja, para uma eventual recuperação desse reservatório, ele precisaria somar 23% para chegar no zero, a menos que se sonhe que nós vamos operar sistematicamente o reservatório do sistema Cantareira abaixo desse valor. Por isso você falou em lodo, né, na audiência pública. Foi. Na verdade, eu tenho uma entrevista de 2 horas e, numa hipérbole, eu citei de que a água está sendo retirada do lodo e nada mais é do que o que está acontecendo. E o que é esse 4º volume morto que o governo de São Paulo anunciou agora? É estranho isso, porque nas conversas que eu tive a oportunidade com o governador, eu já tinha sugeri a ele de que a gente apresentasse para a sociedade o tamanho do volume morto do sistema Cantareira, que é da ordem de 400 milhões, 450 milhões de metros cúbicos. É isso, é a água que fica abaixo do nível operacional daqueles reservatórios. Porém, como essa água está distribuída em vários pontos de vários reservatórios, o governo acabou adotando mecanismos de ir tirando a água mais fácil de ser tirada. Como a crise, imaginando que a crise poderia ser interrompida. Então, eu tirei primeiro uma cota de 185. Por quê? Porque era mais fácil. A segunda cota é de 100 milhões. Por que só 100? Porque é a mais fácil. A terceira cota, eles estão anunciando de 41 milhões. Por quê? Porque é a mais fácil depois das outras 2. E a que está se anunciando a 4ª é porque, em função da gravidade, tem que continuar avançando no volume morto. Agora, a descoberta de um volume morto, de um reservatório... Ou seja, a situação é grave, a cidade pode ter consequências graves na parte... não só de sobrevivência das pessoas, mas também do comércio, da indústria. Eu gostaria de saber do senhor o que as pessoas devem fazer nesse quadro. Eu vejo assim, que as pessoas que têm dinheiro estão fazendo cisterna, mas o sujeito que mora na periferia, que é pobre, como é que ele deve se preparar? Eu acho que as melhores orientações para esse tipo de coisa serão dadas pela empresa de saneamento. Eu não quero aqui criar uma condição para uma situação que pode ser muito dramática. Ninguém deseja isso. Os cenários de chuva agora melhoraram, então todos ficam otimistas. Agora vem uma seca. Mas nós temos que nos preparar para isso. Bom, a consequência será quase sempre para as pessoas mais pobres. Para isso, terá que ter políticas públicas adequadas para atender adequadamente essas pessoas. As pessoas podem se preparar
com algumas medidas de uso racional, em particular, mudar os seus hábitos para sempre, que a gente ainda tem hábitos perdulares. Fartura, né? Isso. Então, o que ele pode fazer é mudar os seus hábitos. O restante depende das políticas públicas no sentido de garantir algum tipo de oferta. Se vai ser caminhão-pipa, se vai ser mais caixa d'água, se vai ser caixa d'água comum, se vai ser poço, isso tudo, ela está muito mais no âmbito da política pública do que numa ação individual de cada pessoa. O que a pessoa pode fazer, isso sim, é mudar os seus hábitos no sentido de reduzir o volume de água que cada brasileiro, particularmente na região sudeste, consome, que é muito elevado. Vamos ouvir o ex-ministro do Meio Ambiente e deputado estadual, Carlos Mink. Aqui no Rio entrei com um projeto para estimular e dar incentivos para as empresas que, ao invés de usar água tratada da SEDAI, clorada e cara, usem para fins industriais a água de reuso do esgoto. Há alguma experiência bem-sucedida no país, alguma orientação da ANA nesse sentido? Seria uma grande economia da água tratada. Das diversas alternativas que têm aparecido na administração dessa crise, eu digo que a maior novidade é a consciência de que você pode reutilizar a água diversas vezes. Então, para mim, a novidade é o reuso. Existe uma experiência grande feita pela Sabesp que abastece o polo petroquímico do ABC, chama-se Aquapolo, que fornece em torno de 1 metro cúbico, 1.000 litros por segundo para a região industrial. Isso é muito positivo, mas fora isso você vai ter exemplos muito pontuais da oferta dessa água. E por que isso nunca foi feito? Em primeiro lugar, por conta das tarifas de água que são muito baixas, da água tratada. Por incrível que pareça, a água de reuso pode custar mais caro do que a água tratada para consumo humano. Pode custar, porque você vai ter que fazer um investimento inicial para levar aquela rede para uma... Você tem investimentos de partida que podem tornar a água de reuso mais cara. O custo do tratamento do esgoto para torná-lo em condições de reuso também é um processo caro, né? Então, essa experiência no Brasil, infelizmente, é limitada. Campinas, por exemplo, inovou também, propondo com que a água das suas estações de tratamento de esgoto, passado por um outro processo de purificação, ele seja lançado de volta no manancial para ser consumido de novo. Então, tem um reuso que se chama reuso indireto. É quando você não utiliza a água diretamente, mas sim novamente misturada com a água da natureza. A outra é uso direto. O uso direto precisaria de uma rede própria para fazer com que essa água chegue ao local de consumo. Isso vai sempre acabar ficando, vamos dizer assim, para regiões, distritos que sejam propícios a receber. Mas é muito possível fazer isso em aeroporto, muito possível. Os shoppings, em grande medida, de maneira particular, já fazem reuso internamente ao próprio shopping, né? E para experiências como essa, de refinarias, grandes áreas, onde o reuso é um mecanismo que para nós é novidade, mas que é aplicado em várias regiões do mundo. Em Singapura, por exemplo, o reuso é tão intensivo, porque a disponibilidade de água é tão baixa, que o reuso volta inclusive para o consumo humano. Isso é alguma coisa que não está colocado de imediato no horizonte brasileiro, mas sem dúvida nenhuma... Tecnicamente é possível já. Porque essas técnicas para despoluição da água e torná-la potável, elas estão disponíveis. Elas são caras, assim como a dessalinização. Você tem muitas cidades brasileiras que estão praticamente ao nível do mar, que dependem de mananciais que vêm da serra, que muitas vezes secam quando você está ao nível do mar, quando o processo de salinização poderia ser feito. Para São Paulo seria mais difícil, porque São Paulo está na cota 800. Então você teria que dessalinizar e bombear 800 metros, o que seria caríssimo. Mas para a região litorânea de várias regiões do Brasil, várias áreas do Brasil, a utilização da dessalinização poderia propiciar uma garantia. Inclusive para as indústrias. No caso do Rio de Janeiro, na foz do Rio Guandu, existe um conjunto de indústrias, 4 indústrias muito importantes lá na foz do Rio Guandu, que, por um problema de salinidade da água, acabam tendo que pegar água
que também, em última instância, poderia ser destinado ao consumo humano, quando eles poderiam adotar prática de desalinização há muitos anos atrás. Por uma conversa parecida, a gente recebeu do Davi Táxi pelo Facebook. De quem? Chama Davi Táxi. Pelo Facebook. Ele é de São Paulo. Ele mandou uma questão. Moro no Mandaqui e, fazendo caminhada pelo bairro, observo prédios construídos há uns 3 anos que bombeiam na rua milhares de litros de água. Água pluvial, aspas. Será que não chegou a hora de aproveitar toda essa água boa, usando caminhões e jogar nas represas, como a Cantareira? Fico indignada, vendo tanta água escorrendo pela sarjeta. Aliás, até complementando essa pergunta dela, é impressionante mesmo que chove fora do copo, que você estava falando, né? Quer dizer, a Cantareira não chove nada, mas a cidade fica inundada. Essa água não teria, através dos piscinões, não teria algum esquema que a gente pudesse canalizar essa água? Veja, esse é mais um aprendizado do processo de crise. Normalmente, a cultura era se livrar dessas águas no processo de enchente. E hoje já se vê... Que bom. Então, isso vale para o espaço urbano. Então, piscinões, mecanismos de reaproveitamento dessa água da chuva, elas estão evidentes. Mas nós precisamos também, se vocês me permitam, retomar uma política de construção de reservatórios no Brasil. Então, por várias razões, em grande parte por questões ambientais que são absolutamente verdadeiras, mas se abdicou, em grande parte, da construção de reservatórios. Açudes? Açudes, reservatório. O açude é o reservatório do Nordeste, né? Deveria haver açudes em São Paulo. Açudes, mas nós deveríamos ter... Voltar aos reservatórios. Voltar a estudar a geografia de tal maneira que nós voltássemos a ter reservatórios. Tem impacto sobre o meio ambiente? Tem. Tem impacto sobre algumas comunidades? Tem. Agora, tem que colocar do outro lado também os eventuais benefícios que uma política desse tipo tem, às vezes até para controlar enchentes, né? Então, nós estamos defendendo na Agência Nacional de Águas, temos propostas para isso, de que nós precisamos retomar a construção de reservatórios no Brasil. Quando que foi interrompida a coisa dos reservatórios? O problema dos reservatórios no Brasil, ele teve vinculado, segundo os diagnósticos que a gente acompanha, fundamentalmente ao problema da hidroeletricidade. Como os principais reservatórios do Brasil são de eletricidade, e eles são reservatórios, em grande medida, muito grandes, né, houve uma redução de oferta de crédito em todos os países do terceiro mundo, inclusive no Brasil, pelo Banco Mundial, para a construção de reservatório. Por quê? Porque tinha impacto. Impacto ambiental, em nome de impacto ambiental. Né? Criava uma imagem negativa, então não vamos fazer reservatório. E aí se deixou de financiar reservatórios e o que acabou acontecendo, o que está acontecendo é que você estressa mais ainda aquele reservatório que está existente. Por quê? Porque a tua capacidade de gerenciar uma crise não conta com água nova reservada, conta com uma água que Há já... quanto tempo você faz um reservatório grande no Brasil? Reservatório grande no um Brasil? reservatório que a gente... Olha, existem várias obras. A principal obra não é um reservatório. A principal obra, em termos de oferta de água no Brasil, é o Canal de São Francisco. É a transposição de São Francisco. E essa transposição, ela pressupõe a construção de um grande número de reservatórios na região do semiárido que vai receber essa água. Ora em reservatórios existentes, ora em reservatórios que serão construídos. Porque a ideia não é oferecer volume de água, mas é oferecer garantia. É você usar aquela água sabendo que você tem uma quantidade de água que pode chegar. Então, nessa direção, eu diria que a principal obra hídrica, disponibilidade hídrica, é o Canal de São Francisco, sem dúvida nenhuma. De grande reservatório para o setor elétrico, eu não estou me lembrando de nenhuma. Porque as usinas agora são usinas sem reservatórios. Porque as usinas são sem reservatórios, são cada vez mais... É que elas, no passado, elas são feitas em área, até por conta da desapropriação e tudo mais, elas são feitas em áreas distantes das cidades. Então, você não tem
um conflito estabelecido, pelo menos em grandes proporções, entre grandes reservatórios e abastecimento de água urbana. Esse conflito não existe. Ele acaba ficando com pequenos reservatórios. O que eu queria saber era o seguinte, eu acho que muitos brasileiros estão preocupados, a gente está falando bastante de São Paulo, e me parece que houve um erro estratégico desde o começo, né? Se investiu bastante até nesses reservatórios no semiárido, no Nordeste, e não no Sudeste e no Sul do país. É só São Paulo que vai faltar água ou a gente pode se preocupar que vai faltar água no Brasil todo futuramente? A seca no Nordeste, como eu mencionei, no semiárido ela já está entrando no 4º ano, tem uma série de políticas públicas de apoio àquelas sociedades, inclusive nossa de gestão de água. No Sudeste, essa crise é diferenciada. Então, existe, sem dúvida nenhuma, nós temos que saber que nós estamos trabalhando com a pior estiagem registrada nos últimos 84 anos ou mais. Né? E que ninguém previu, né? Que não foi previsto. Ninguém disse que um erro estratégico. Tem uma, né? Realmente. Então, nós temos crise hídrica existente ou potencial em Minas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e São Paulo. Esses 4 estados têm. O sul do Brasil, do Paraná para baixo, não, porque as chuvas que acabaram acontecendo esse ano, elas chegavam quase que reconhecendo o limite entre São Paulo e o Paraná. Chegava no limite, no Rio Paranapanema e parava, não passava de lá. Então, para baixo, não tem esse problema, que não quer dizer que não venha a ter. Porque no sul, por exemplo, a cultura do arroz, no Rio Grande do Sul, é altamente demandante por água. Então, se essas chuvas pararem, é possível que a gente venha a ter até problema no sul. Mas vamos ficar nesses 4 estados. Cada um deles tem uma particularidade. A seca é o guarda-chuva, mas cada uma dessas crises tem uma realidade que é absolutamente particular. Seja no caso de Minas Gerais, onde são reservatórios pequenos ou captação a fio d'água, onde não houve redução de consumo de água durante todo o ano de 2014. Então, por isso que agora a gente vê o governador anunciando as medidas lá, porque São Paulo ainda conseguiu reduzir. Minas não reduziu o consumo, continuou da mesma maneira. Continuou, porque São Paulo foi reduzindo, que fosse cobrando mais, fosse dando bônus. Lá não teve foi alguma feito nada. Não foi feito nada. No caso de São Paulo, nós temos que olhar, e aí nós vamos acabar olhando para as 2 regiões mais afetadas. Para a região de Campinas, ela tem uma natureza, essa crise, para a região de São Paulo tem outra. Por exemplo, o governo agora está dizendo, me parece que é o correto, que numa eventualidade de ter que aplicar o rodízio, ele vai setorizar. O que é óbvio. Por quê? Porque você tem áreas da cidade que tem água. Choveu naquela região. Por que você vai impor a ela, por exemplo, um 5x2, quando você tem água na Biles, na Guarapiranga, no Alto Tietê não tem, mas no Cotia. Então, a cidade vai ser setorizada, deve ser setorizada, e você vai ter áreas onde não terá nenhum tipo de impacto, áreas onde o impacto é mediano e áreas onde o impacto é maior. No caso do Rio de Janeiro, depende de medidas que tenham que ser tomadas agora, e nós tivemos uma reunião ontem com o governador, eu estive acompanhando a ministra Isabela Teixeira, e nos parece que há uma compreensão por parte do Rio de Janeiro da realidade dessa crise, mas ela é uma outra escala. Ou seja, Minas é a bola da vez agora? Minas vai passar sufoco com água agora? Belo Horizonte tem grande possibilidade de sim. E o Espírito Santo também, que eu ia relatar. A mensagem de algum otimismo é que nas previsões que foram apresentadas na sexta-feira para fevereiro, meteorológicas, para fevereiro, março, abril, há uma formação da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é o encontro da frente fria com a zona de umidade que vem da Amazônia e do oceano. E essa zona está formada... Tem com consistência esse tipo de previsão? Tem assim? Não, as previsões não. As previsões mais consistentes, elas são para 7 dias apenas, com um limite de alguma segurança para 15. Aí é? Isso. Aí é o que você tem. Para cima disso, a consistência é baixa.
Mas eu prefiro uma previsão para daqui 3 meses com a previsão que vai chover do que uma previsão para daqui 3 meses que não vai chover. Mas eu estou mencionando a previsão de 3 meses. Você tem uma tendência de chuvas que, inclusive, estão acontecendo na região de Minas Gerais e do Espírito Santo. Agora, se essas chuvas não vierem, você vai ter níveis diferenciados, mas níveis de gravidade em Vitória, na região metropolitana de Vitória, em Belo Horizonte, em grandes cidades de Minas Gerais, em São Paulo e no PCJ e também no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, mas isso, se for tomado medidas preventivas, é possível que o Rio atravesse até depois dos Jogos Olímpicos. Está falando que está no volume morto também o Rio de Janeiro? O que significa isso? O que é o volume morto de Lá do Rio. O Rio de Janeiro, Paraíba do Sul. É. O que é o volume morto? De uma maneira geral, o volume morto é um termo do setor elétrico que considera até a água para o qual não há um aproveitamento energético. Ou que, para sua utilização, no caso do Cantareira, você precisa de bombas para retirá-los. Então, vamos fazer um raciocínio simples. Você tem uma barragem, para São Paulo você tira por bomba, para o PCJ vem por baixo da barragem. É volume morto para os dois? Tecnicamente não, é volume morto para São Paulo porque ele está tirando por bombas, mas a água ainda está saindo por baixo. Então, o volume morto, ele pressupõe, de uma maneira geral, quando você para de ter as condições operacionais para retirar essa água. No caso do Paraíba do Sul, seus principais reservatórios, em particular o Paraibuna, que é o primeiro deles e é o maior deles, ele teve que parar de gerar energia, porque precisa de uma queda. Porém, ainda tem um volume muito significativo de água que sai por gravidade para o rio Paraíba do Sul. Tanto é que quando chegou no volume morto do Paraíba, alguns dias atrás, continuou saindo água sem bomba nenhuma, como é o caso do Cantareira. E abaixo do Paraíba ainda tem um volume abaixo do volume operacional, ainda tem um volume de 1 bilhão e 400 milhões de metros cúbicos. Então o Rio de Janeiro está mais ou menos garantido para esse ano. Desde que as obras sejam feitas e desde que haja uma redução significativa da transposição lá em Santa Cecília, de tal maneira que esse reservatório também dure mais. Porque a grande contradição que tem é tira a água do volume morto e mantém um consumo excessivo, por exemplo, na região do Rio de Janeiro. Não, as duas coisas têm que ser combinadas. Tem que reduzir aqui e tomar as medidas para que essa água possibilite 1 ano e meio ou 2 de água para a região do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro. Falando assim, ao longo do tempo, o movimento ambientalista contra as poluições, tudo isso, ele não se preocupou demais, por exemplo, com questões como o São Francisco, que ele combateu, né? Questões como usinas, investimentos, a preservação da floresta, e pouco com aquilo que realmente interessa as pessoas. Por exemplo, a Billings. A Billings em São Paulo nunca foi alvo de tanta campanha para ser despoluída como a transposição do São Francisco, que foi alvo de uma campanha imensa. Brutal. Né? Se a gente pensar assim, o Tietê. Tietê em São Paulo, eu assisti o lançamento dessa campanha de Tietê Limpo, aquelas coisas com maquete, com bichinhos e guarda-chuvinhas, parecia que as pessoas iam ficar na praia do Tietê. E durava quanto? Né? Para quanto? Para 20 anos. Eu lembro, era uma aula para 20 anos. Daqui a 20 anos. Chegaram os 20 anos. Quer dizer, faltou essa consciência de que ali é que estava o problema. Ou seja, que o problema era urbano, que o problema... Faltou isso aí? Como é que é? Veja, eu não sou ambientalista de formação. Tá. Penso que da minha maneira de ver, há alguns exageros. Mas, de uma maneira geral, eu penso que a agenda ambientalista é uma agenda correta. Então, tirando exageros ou tirando alguma parte de foco, ela é uma agenda absolutamente correta. Se essas preocupações tivessem sido adotadas há tempos atrás... Mas não teria que ser um foco mais... Não, mas aí é um problema do movimento, é a natureza do movimento social. Sim. Porque você pegar uma represa como a Guarapiranga, Billings, ter as cidades todas, a cidade em torno do reservatório, você pegar a Cantareira e ver o nível de desmatamento, você pegar as fotos que hoje são, e filmes que hoje tem do Rio Paraíba do Sul, onde as propriedades, a produção agrícola, pecuária, chega na beira do rio Paraíba do Sul, isso tem consequência? Evidentemente que tem. Então, eu penso que, independentemente de exageros, e todo movimento social tem, porque ele tem uma agenda própria.
mas eu acho que é uma agenda do bem e é uma agenda que veio para ficar. Então a gente tem que ouvir Agora, com bastante atenção as suas ponderações. Qual o conselho que o senhor dá para as pessoas? Que muita gente está comprando caixas d'água grande e pegando água de chuva. Essa água pode ser utilizada para quê? E como que as pessoas devem utilizar essa água? Bem, essa água pode ser utilizada para tudo, inicialmente, menos o seu consumo. Então, consumo pessoal, consumo na cozinha, consumo na sua higiene, né? Muito embora, dependendo das condições de captação da água da chuva, ela tem as mesmas condições, inclusive para higiene pessoal. Então, eu diria que pode usar para tudo, menos para tomar banho e cozinhar. Se a crise se acentuar, provavelmente eu diria assim, para tudo, menos cozinhar. Pode até tomar banho. E se ela ficar mais grave ainda, bem fervida, com cloro e tudo mais, até para... Por quê? Porque essa é uma água que no semiárido, por exemplo, dentro das cisternas, ela é utilizada para todos os usos, inclusive para beber. Aliás, principalmente para beber. Nós estamos encerrando, mas tem uma pergunta de Ricardo Bernardes, professor de Engenharia Civil Ambiental na UNB. Ele quer saber qual poderia ser a participação da sociedade na gestão de recursos hídricos. Até que ponto a Ana poderia dar informações mais precisas de como está sendo a gestão nas diversas esferas? Como é que é isso aí? O senhor vê alguma coisa aí? Bem, nós fazemos um esforço para deixar nossas informações públicas, mas como a gestão é compartilhada entre estados e União, como eu mencionei no início, muitas vezes a gente não dispõe dessas informações adequadas. Mas há um esforço crescente nessa direção de máxima transparência. A segunda é uma consciência da população de que a agenda da água é uma agenda crítica. A cultura da abundância levou a agenda da água a ser uma agenda folclórica, querida, bonitinha, mas que nunca teve relevância política no processo de tomar decisão. Então as pessoas precisam cobrar os seus governantes de quais as políticas para a água. Perfeito. Temos que encerrar, estão me cobrando aqui. Você terminou com uma boa conclusão. Acho que tá bom. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Vicente. Obrigado. Agradecemos o nosso convidado de hoje, o presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreus, e especialmente você que está nos assistindo. Lembramos que na próxima semana a TV Brasil exibirá uma programação especial de carnaval. E por isso não teremos o programa. Boa noite.